Hoje eu quero tratar sobre Jacó. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de teologia, né? Mas é uma playlist específica sobre história de Israel. É uma playlist incrivelmente introdutória, apenas um pontapé inicial para começar os vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Então, eu estou no capítulo sobre a era patriarcal, né? A era patriarcal, que inclui o quê? O mundo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, entre outros, mas principalmente esses. E aí já gravei vídeos sobre Canaã, geografia histórica, planície marítima, a região montanhosa, o Vale do Jordão, o platô oriental, o próprio Abraão, o crescente fértil e os patriarcas, Gênesis e a sociologia, Gênesis e a exegese, Abraão e o pacto divino, Abraão e a adoração, Isaac e hoje finalmente chegamos em quem? Em Jacó. E depois, para finalizarmos este tópico sobre a era patriarcal, trataremos sobre José, já que a era patriarcal na teologia entende-se como Abraão, Isaac, Jacó e José. Vamos então a Jacó, o penúltimo. Jacó emergiu como herdeiro do pacto. Herdeiro do pacto de quem? Entre Deus e Abraão, né? Depois veio Isaac, depois Jacó, que são na linha, né? Isaac é filho de Abraão e Jacó é filho de Isaac. Jacó emergiu como herdeiro do pacto. Sua capacidade de barganha se tornou clara quando obteve os direitos de primogenitura, pelo preço simples de um prato de lentilhas. Parece que alguém lucrou aí, né? O real senso de valores de Esaú pode ter sido devido ao cansaço e fadiga temporária, somando-se infrutífera expedição de caça, a qual lhe levou à exaustão. Somando a isso, Jacó obteve a bênção final de Isaac mediante truques instigados por sua mãe, Rebeca. A significação desta aquisição pode ser mais bem compreendida quando se faz o confronto com as leis contemporâneas, que tornavam essas bênçãos orais legais. Então, essas bênçãos orais elas já eram legais, não tinha essa sociedade como nós temos hoje, a sociedade do contrato, né? E obrigatórias. A narrativa bíblica era uma sociedade oral, né? Também. A narrativa bíblica salienta o lugar da liderança acima das bênçãos materiais. Rebeca, temendo o casamento de Jacó com mulheres heteias, como também a vingança de Esaú, traçou um plano e o fez. Enviou seu filho favorito, Jacó, a Padã Arã. Na viagem, Jacó teve um sonho em Betel. Essa cidade de Padã Arã é lá no Oriente, um pouco mais distante. Na viagem, Jacó teve um sonho em Betel. Nesse lugar, ele prometeu servir a Deus e comprometer-se em dar-lhe os dízimos de tudo o que conquistar. Jacó foi bem acolhido na terra dos seus antepassados. Lá ele fez um acordo de conformidade com os costumes da época. Esse acordo pode ter sido bem mais que um simples contrato de trabalho com vistas a casamento, tá? Então ele fez um acordo com Labão, seu tio, que era irmão de Rebeca, né? Cadê? Tem que sublinhar mais os textos aqui. Com Labão, seu tio e irmão de sua mãe, Rebeca. Pelo que se sabe, Labão não tinha filhos nessa época, pelo que Jacó já foi feito seu herdeiro legal. Típico da época foi o fato de que Labão presenteou cada uma de suas filhas, Lia e Raquel, com uma criada. Labão presenteou cada uma de suas filhas, Lia e Raquel. Então Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel, cada uma com uma criada. Posteriormente, a esposa de Labão lhe deu filhos, pelo que Jacó não era mais o herdeiro principal. Essa mudança nos acontecimentos não agradou a Jacó, ele queria voltar à sua família, mas foi persuadido por Labão com um novo contrato. Esse contrato foi o caminho para obter riquezas através dos rebanhos de ovelhas de seu sogro. Com o passar do tempo, Jacó prosperou, mesmo a despeito dos vários registros de mudanças no contrato imposto por Labão. Mas chega o tempo de voltar. Deus o encoraja a voltar à terra de seus pais. Jacó partiu quando Labão estava longe. Jacó partiu, último parágrafo do vídeo de hoje, partiu quando Labão estava longe em missão de tosquia de ovelhas. 3 dias depois, Labão soube e saiu em perseguição. Após 7 dias, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Labão e Jacó firmaram um pacto e cada um foi-se ao seu lugar. Seguindo Jacó seu caminho na direção de Canaã, antecipava o terrível encontro com Esaú, seu irmão, né? Que tem toda aquela história anterior. O temor o assustou, embora cada crise houvesse terminado em seu favor no passado. No ponto de onde não mais podia recuar, Jacó enfrentou uma experiência notória, em Gênesis 32, 1-32, e crucial. Tendo dividido as suas posses, seus bens, né? Às margens do rio Jaboque, ao preparar-se para enfrentar Esaú, ele se voltou para Deus em oração. Humildemente reconheceu que era indigno de todas as bênçãos de Deus que Deus lhe havia conferido. Durante toda a noite lutou com um varão. Então foi aqui aquela famosa luta de Jacó, né? Durante toda a noite lutou com um homem e ao subir da alva teve seu nome mudado de Jacó para Israel. Então foi neste momento que Jacó, ao lutar com um anjo de Deus,
teve seu nome modificado de Jacó para Israel. O encontro, Israel é aquele que luta com Deus. E Jacó é o enganador, seria mais ou menos isso. O encontro foi com o próprio Senhor. Quando Esaú chegou pela manhã, perdoou a seu irmão. Depois Esaú volta a Seir e Jacó prosseguiu viagem para Sucote. Ao longo da caminhada para o sul, faleceu Raquel ao dar nascimento a Benjamim. Faleceu Raquel, a esposa de Jacó, a segunda esposa e a principal, né, a que ele mais gostava, que ele amava de fato. Ela foi sepultada nas vizinhanças de Belém. Então ela faleceu enquanto estava dando à luz ao último filho de Jacó, Benjamim, porque Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos que representam as 12 tribos de Israel. Ela foi sepultada nas vizinhanças de Belém, em um lugar de nome Efrata. Viajando mais um pouco, Jacó chega a Hebrom, terra de seu pai Isaque. Quando Isaque morreu, Esaú retornou de Seir a fim de juntar-se a Jacó no sepultamento de seu pai. Então esse foi o vídeo de hoje, bem breve mesmo, de forma bem resumida e bem introdutória sobre Jacó. No próximo vídeo quero tratar sobre José, o último dos patriarcas, e assim a gente finaliza essa parte sobre a era patriarcal. Caso você tenha interesse, tem um vídeo aqui no canal sobre Isaac, eu vou deixar aqui no final, foi o vídeo anterior. Valeu!